Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Foco do Brasil. Por aqui, Andréia Luísa Matias, direto de Brasília. Bem, ontem não tivemos live, mas foi por motivo de força maior, bem maior, mas hoje estamos de volta, tá? E é um prazer estar com você nesta quinta-feira. Reclama da vida não, meu filho. Vamos agradecer, vamos ficar felizes. Se tá ruim para você esse dia, imagina para mim, que fiz um grupo só, eu e eu mesma, para mandar minhas coisas e apaguei, saí do grupo. Genial. Vamos nessa, porque a gente tem muita coisa interessante para comentar hoje. Baixei um pouquinho aqui o microfone, tá tudo certinho? Dá uma olhada, porque na última live eu gritei mais do que a Maria do Rosário. Que isso. Vamos lá, então. Hoje o presidente Jair Bolsonaro participou de uma cerimônia no Clube do Exército, um evento para promoção de generais, e ele falou, então, a respeito das Forças Armadas, né? Falou a respeito do Exército. Então, vamos ouvir o que o presidente falou a respeito do Exército Brasileiro. Reconhecido por toda a nossa população, representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Nós atuamos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. Os momentos são difíceis. Vivemos uma fase um tanto quanto imprecisa, mas temos a certeza, pelo nosso compromisso, pela nossa tradição, sempre teremos como lema a nossa bandeira verde e amarela e a nossa perfeita sintonia com os desejos da nossa população. Assim agiremos. Tá aí, então, a fala do presidente Jair Bolsonaro, né, elogiando o Exército Brasileiro e também falando a respeito daqueles que não respeitam a Constituição. Não deve se admitir, então, essa postura. A gente sabe como é que funciona, né? E isso é algo criticado, bastante criticado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá, tô vendo já bastante gente aqui comentando no nosso chat aqui a respeito deste assunto, então, Adélio. Pois é, minha gente, o presidente Jair Bolsonaro teria então se encontrado, de acordo com a CNN, ele teria se encontrado com o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, na semana passada em Brasília, antes dele ser convidado, né, então, para ser o chefe da Polícia Federal. E aí o presidente teria pedido, então, para que ele reativasse o caso Adélio. E é uma pergunta que o presidente tem e que milhões de brasileiros têm junto com ele. Quem mandou o Adélio tirar a vida do presidente? Muita gente quer saber dessa resposta, né? E é engraçado que os jornalistas apresentam ali até com uma certa surpresa, ó. Quem não quer saber disso, né? Todos nós queremos saber quem que está por trás disso, porque o fato é que o caso foi encerrado, não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas ficaram muitas perguntas pelo meio do caminho, perguntas que não foram respondidas, que, né, fatos que vieram à tona e que levantaram mais e mais perguntas e mais suspeitas. Então, segundo a matéria da CNN, o novo chefe, então, da Polícia Federal, Paulo Maiorino, teria, então, se comprometido a fazer o que tivesse ao seu alcance. Então, respondendo ali que vai fazer, lógico, nada ilegal, mas que deve sim, então, dar prosseguimento. Isso de acordo com a CNN. Nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o novo chefe da Polícia Federal ainda confirmaram o assunto, mas essa informação da CNN está circulando aí e muito burburinho, muita gente querendo saber, né? Quem sabe até as eleições de 2022 a gente descobre aí, porque a verdade ela sempre vem à tona. Pode demorar, mas ela vem. Então, vamos aguardar aí para ver os próximos passos, se de fato o novo chefe da Polícia Federal volta, então, a investigar essa questão do caso Adélio, que deixou muitas coisas no ar.
Enfim, minha gente, o presidente Jair Bolsonaro postou a respeito de... Ele fez uma postagem hoje. Cadê aqui, dona Andréia? Cadê o presidente Jair Bolsonaro? Tá aqui então, ó. Gente, olha essa. Deixa eu aumentar aqui pra você. Olha isso, minha gente. Eu adorei essa notícia. Então, o presidente Jair Bolsonaro postou aí, ó, a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação do Comércio de Medicamentos multou empresas do setor farmacêutico em 15,2 milhões pela venda de medicamentos usados no enfrentamento da Covid-19 com preços acima do autorizado no Brasil. André, o que você acha disso, André? Eu acho é pouco, eu acho que gente pilantra tem que... Né? Eu ia falar que tem que se lascar, mas nesse caso aqui não é se lascar, é justiça sendo feita. Por que acontece aqui no Brasil? A gente vê crises, vê calamidade ocorrendo aí em diversas partes do planeta. Quantas vezes não vimos aí eventos da natureza que deixaram populações assim em situação vulnerável, né? Furacões, que mais? Terremotos. E aí, o que você vê? Você vê um país unido para ajudar aquelas pessoas, né? Aqui no Brasil é assim, meu filho. Quando vem uma situação dessa, o que faz? Vamos explorar, imagina, tem gente desesperada, gente. Ô, mercado, que maravilha! Vamos lá, vamos tirar proveito do desespero desses infelizes. É isso que acontece aqui no Brasil. Infelizmente é assim, tá? Com a maioria, ou com boa parte, para não ser injusta. Não vou colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas quantas vezes a gente não viu isso aqui no Brasil? Quantas vezes? Tá na iminência de faltar alguma coisa, esconde tudo, que é pra gente aumentar o preço, né? Não é só uma questão, lógico que a gente sabe que tem uma questão de mercado ali, quando a demanda é muito alta, o preço sobe, né? Há muita procura, então o preço sobe, isso é normal. O problema é que aqui no Brasil, não é que sobe o preço, né? Há uma exploração. Então, assim, você vê em épocas de Covid-19, uma pandemia, tá no mundo inteiro, todo mundo desesperado, aí faz o que aqui no Brasil? Vamos aumentar o preço do remédio. Aquele remedinho lá que custa R$10, vamos colocar R$100, né? Ah, mas e aquela pessoa que não tem condições? Se lasque, meu filho, se lasque. O importante é a gente ganhar. Aliás, se teve um setor que não sofreu prejuízo durante essa pandemia, é o setor farmacêutico, né? Então, é muito boa essa notícia do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero que arroche mesmo, que arranque o couro desse povo que não tem dó da população brasileira. O presidente colocou aí também, iniciados em julho de 2020, quando foi criada uma força-tarefa apenas para a Covid-19, o monitoramento e a fiscalização já instauraram 139 processos e aplicaram 64 multas a agentes do setor. Que bom, bem feito, bem feito, bem feito. Tá? Eu sou contra aquele excesso de multa que a gente tem aí em determinados setores, que a gente sabe que há algumas indústrias de multas aqui no Brasil, mas o presidente sempre defendeu essa questão da multa como algo educativo. Então, nesse caso aqui, eu acho que não tem que ser só educativo, tem que ser punitivo mesmo, porque é um absurdo, né? Se a pessoa não tem coração, se ela não tem bom senso, se ela não tem respeito pelo ser humano, vamos apertar ela pelo bolso, vamos ensinar essa pessoa a ser uma pessoa mais altruísta, apertando o bolso. Achei maravilhoso. Quero ouvir a sua opinião. Ouvir não, quero ler a sua opinião. Vai comentando aí o que você acha. E o Dória que recebeu uma cartinha hoje, gente. Que maravilha, hein? Dória, então, recebeu uma intimação da Defensoria Pública da União. E por que ele recebeu essa intimação? O ofício foi enviado hoje, traz várias questões como o Estado de São Paulo, sobre como o Estado de São Paulo tem enfrentado a pandemia. O governador tem 15 dias para responder todas as questões. A Defensoria Pública da União, então, que enviou esse ofício para o Dória. E entre as várias informações, o número de efetivo de doses de vacinas recebidas pelo governo de São Paulo dos mais diversos fornecedores da União e empresas fabricantes por meio de aquisição direta e o número de doses efetivas aplicadas na população. Pois é, a Dória tá aí, né? Inclusive parece que chamou eu chamo ele de Chico Santa Cruz, né? O Felipe Santa Cruz, lá da OAB, para ser o governador do Rio de Janeiro. Enfim,
Então ele está ali pensando nas eleições de 2022, está aí sempre agredindo o presidente da República e o estado dele está daquele jeito, né? Inclusive o pessoal parece que levantou uma hashtag aí, Dória genocida, né? Porque teve recorde lá de óbitos no estado de São Paulo. Então assim, precisamos cuidar da população, né, governador? Porque só as suas críticas aos seus oponentes políticos não resolve a situação, né, querido? Aliás, sobre esse negócio de vacina, é outra coisa que o presidente Jair Bolsonaro postou em seu Twitter hoje. Deixa eu ver se encontro, né, dona Andréia? Por quê, gente? Porque eu escrevo as coisas e falo, eu vou lembrar que isso é isso. E aí eu não lembro, não. Esse aqui, ó. Tá, então o presidente Jair Bolsonaro postou hoje em seu Twitter esse painel aí. O governo federal já distribuiu 43,3 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Então tá a quantidade de vacina certinha aí que o governo mandou. E as doses aplicadas pelos estados. Então, você vê aí que tem praticamente 20 milhões de vacinas que já foram destinadas pelo governo federal aos estados e municípios e ainda não foram aplicadas. 20 milhões. Tá? Então tem que dar justificativa mesmo, porque na hora de ficar fazendo politicagem, na hora de ficar aí aparecendo na mídia, na velha mídia, né? Querendo aparecer, querendo pagar de gostosão, de ai, como eu estou preocupado com essa população sofrida, que eu tirei o emprego, mas eu levo uma cesta básica, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Então, assim, tem mesmo que ir atrás e ver como é que os estados estão fazendo essa questão da vacinação, porque cobrando do governo eles estão. A gente vê manifestação para todo lado, cobrando do governo. O presidente postou, vou voltar aqui para você, ó. 43.333.356 vacinas já foram distribuídas. Quantas vacinas foram aplicadas? Quantas doses? 23.776.730. Então tem que saber por que esses outros 20 milhões, como é que está o andamento, né, da aplicação dessas doses, esses 20 milhões aí. E, minha gente, essa pandemia não é só uma pandemia da Covid-19, né? É uma pandemia, assim, de muitas coisas ilícitas que estão ocorrendo. E eu espero, sinceramente, que os frutos de tudo isso que está acontecendo seja muita gente na cadeia. Todos aqueles que fizeram pilantragem durante essa pandemia, que estão fazendo, que estão pretendendo fazer e executarem, é claro, né? Porque não existe crime de pensamento ainda. Então o cara tem que pensar, mas ele tem que executar. Então todos aqueles que executarem, que sejam presos, que morfem na cadeia. Ai, cada coisa que acontece, olha essa. Mesmo com ônibus lotados, Prefeitura de BH manteve ajuda de 68 milhões a empresas e estuda estender o repasse. O que acontece? A Prefeitura de BH, lá do Calil, aquele que mandou trancar as igrejas, mandou notificar padre, pastor, né? Enfim, fechou, o pessoal denunciando aí umas grades que ele colocou na rua para o pessoal não transitar, mais de R$1 milhão gastou com aquelas grades ali para impedir o direito de ir e vir das pessoas, grade que não segura nada, mas o contrato é milionário. Tem que investigar isso, tem que investigar tudo, viu, TCU? Ministério Público, vamos atrás dessas coisas. Precisamos, né, nós que somos brasileiros, que somos pagadores de impostos, nós queremos o resultado disso. Nós queremos tudo isso no papel, tintim por tintim. Mas o que aconteceu lá em BH? A prefeitura fez um acordo com as empresas de ônibus que se elas mantivessem... Eita, tô batendo o microfone, calma. Você não tem nada a ver com isso, tá? Se elas mantivessem os ônibus em situação adequada para os passageiros, então precisavam manter ali 42 passageiros por ônibus, 42 passageiros sentados, ou seja, uma quantidade razoável de pessoas dentro do ônibus, elas receberiam R$4 milhões. A prefeitura iria comprar, então, aí, ó, vale transporte, deixa eu ler aqui para você, ó, aí, ó, nos últimos 4 meses, 4 milhões em compras antecipadas de vale transporte por semana.
Então, mantendo... Havia várias possibilidades, né? Até tantos passageiros, seria tanto, nananana, e a melhor oferta era essa, 42 passageiros, 4 milhões. E aí a prefeitura compraria esses vales transporte de forma antecipada. Só que o que aconteceu? Aconteceu nada, minha gente. O transporte continuou do mesmo jeito, daquele modelo, daquela coisa maravilhosa, aquele negócio assim que você entra, que você levantar o pé, já era, meu filho. Vai ter que ir igual Saci Pererê, sem botar o pé no chão, porque não tem espaço para você colocar. Porque é isso que nós temos visto no Brasil inteiro durante essa pandemia. Você não pode ir para a igreja rezar, não pode. Mesmo que tenha espaço lá entre os bancos, seja banco sim, banco não, com um grande espaço no meio, você não pode. Mas no ônibus você pode. No ônibus você pode. E as empresas, né, no caso de BH aqui, recebendo dinheiro, incentivo. Para quê? Para fazer bulhufas, fazer... Não é nenhuma, né? Ai, minha gente. Ai. Depois vocês me perguntam por que eu fico brava, né? Vamos seguindo aqui. O que acontece, minha gente? Este ano mudou as presidências das casas legislativas federais, né? Então mudou o presidente da Câmara, presidente do Senado, né? E aquela velha máxima, alegria de pobre dura pouco. E dura mesmo. Porque os brasileiros se encheram de esperança sobre as pessoas maravilhosas, essas novas possibilidades, né? Que iam fazer as coisas andarem. Mas, o fato é que o Congresso voltou a paralisar o andamento da agenda de reformas. Sim, a justificativa é a Covid. A Covid é importante demais. Hoje, boa parte dos nossos problemas vem dessa pandemia. Precisa resolver? Precisa resolver. Mas aí, os presidentes da Câmara e do Senado disseram, olha, a gente vai voltar mais nada, tá? O negócio agora é só pandemia, beleza? Nada mais vai ser votado. Então, os deputados e senadores decidiram fazer um esforço concentrado de 15 dias para votar prioritariamente pautas relacionadas à pandemia. 15 dias. Será que vai durar 15 dias? Bem, não sei. Acho que não. Por quê? Porque já foi dito que tem... Aqui, ó, o Senado informou que tem 608 projetos relacionados à Covid. 608! Para começar o país a andar com outras coisas. Só que aí no meio disso, a gente abre uma exceção para, de repente, analisar o caso do Felipe Martins, né? Que estava lá arrumando a lapela, sei lá se estava fazendo uma piada mesmo, né? Porque eu não acredito que ele tenha feito o gesto lá da supremacia branca. Se ele fez uma piada, não sei, eu não tô no cérebro dele, né? Ou não, ou simplesmente estava de fato só arrumando a lapela. Mas é um assunto muito importante. O país vai implodir se a gente não tratar isso, né? Então, assim, dentro dessa extrema necessidade da pandemia, a gente para dar uma olhadinha nisso. Mas tem outras coisas também. Por quê? Porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta quarta-feira que pretende votar na semana que vem urgência de um projeto que altera a Lei de Segurança Nacional. Gente, sempre que fala assim, Congresso vai votar um projeto de urgência, sério, me dá um frio na espinha, porque a gente lembra daquelas coisas que são votadas assim na calada da noite, né? Aquelas coisas que são votadas na emergência, a população tem dificuldade muitas vezes porque é tudo muito burocrático, aquela velha mídia que chega, de fato, a grande parte da população ainda, que não tem muitas vezes acesso à internet, essas pessoas têm mais dificuldade, e mesmo nós aqui da internet, né, muita coisa acontecendo, então, às vezes você não tem tempo de digerir o que está acontecendo, de entender o que está acontecendo. E aí, de repente, já votou, já aprovou, beleza? Olha só, o presidente já sancionou, hein? Não, a gente votou o projeto, todo mundo sabia. Então, assim, se não mudou, não discutiu, não é problema nosso. Então, assim, eles querem votar essa lei da segurança nacional. Lira defendeu, então, que o Congresso tem que se posicionar rapidamente, aí pode abrir aquele parêntese ali dentro da pauta pandemia, como a gente estava falando aqui, tem que se posicionar rapidamente sobre a questão para que não caia
um vácuo caso o Supremo suprima a Lei de Segurança Nacional. E aí, André, mas qual o problema disso? Isso é legal, né? Ele está preocupado de uma lei ser suprimida e substituir por outra. Bem, o problema é que, né, como é que será feito isso? Muitos parlamentares estão preocupados. Por exemplo, muita gente citando aqui o tal do PL 3864 do petista Paulo Teixeira. Fui hoje ler a respeito, fui ler o PL. Li praticamente todo, não li uns trechos lá que ele traz umas referências internacionais e tá muita encheção de linguiça, mas o teor do projeto eu dei uma olhada assim, é um negócio completamente subjetivo, tá? É um texto completamente subjetivo que cabe diversas interpretações e assim, o que dá medo ali, o que dá calafrio é a questão da liberdade de expressão. Então, eles falam, por exemplo, esse projeto do Paulo Teixeira, do petista Paulo Teixeira, né? É o projeto de que mesmo, gente? Do Estado Democrático de Direito. Tem sempre uma palavrinha muito bonitinha, né? Uma frase muito bonita, impactante para as pessoas se sentirem importantes. Mas vamos lá, o artigo 2º, por exemplo, fala que alterar ou tentar alterar total ou parcialmente por meio de violência decorrente do uso de arma de fogo ou de ameaça da sua utilização à estrutura do poder democrático de Estado de direito constitucionalmente estabelecido. Então, isso aqui é um negócio subjetivo, né? Sei lá. Não, vamos tomar todo e qualquer direito, por exemplo, de ter uma arma de fogo, de alguém ter uma arma de fogo, que essa pessoa pode colocar em risco o Estado democrático de direito. Então, assim, são coisas que podem... dali podem sair outras muitas coisas, né? Então tem o artigo 2º, por exemplo, o inciso 4º, que fala o seguinte: não constitui crime, olha só isso, a manifestação pública de críticas aos poderes constituídos. Olha, você deve estar achando legal, né? Você gostaria de criticar ou poder criticar sem medo de ser preso os poderes constituídos? Pois é, esse projeto do Paulo Teixeira diz isso. Nem a reivindicação de direitos por meios de passeatas, reuniões, aglomerações, demonstrações de movimentos, qualquer meio. Beleza, muito bonito isso, as pessoas poderão se manifestar. Só que aí lá no artigo 3º diz que fazer qualquer apologia ao 1º de abril de 1964 ou 15 de março de 85, tem pena de 1 a 3 anos de reclusão. Então, você, né, igual a gente estava conversando, a gente que eu digo, assim, o país conversou bastante nesse 31 de março a respeito de 1964, né, sobre o contragolpe. Você dizer isso, eu dizer isso, é presa, é cana, minha filha, é cana porque você está defendendo um ato ditatorial. E aí vem outro ali em que ele fala no parágrafo único sobre os agentes públicos, que esses apenas será dobrada, né, ou seja, nem você pode falar e nem o seu representante pode falar sobre isso. Tá? Aí tem essa daqui, ó, o artigo 6º fala de movimentos sociais que têm que ser protegidos pelo Estado. Aí vem a pegadinha. Por quê? Porque né, você pode manifestar as suas críticas aos poderes constituídos. Só que aí tem os movimentos sociais que são defendidos pelo Estado. Mas aí tem um outro artigo que diz o quê? Que diz que se houver qualquer ato antidemocrático, coloque a democracia em risco, é cana. Ou seja, para alguns vai valer, não, movimento social. Vocês sabem o que é movimento social para a esquerda, né? Aí nós temos aí MST, Antifa, só gente tranquila, só gente do bem. E aí a gente lembra daquelas manifestações pró-Bolsonaro que ocorreram em 2020, que foram colocadas como atos antidemocráticos. Então é só uma questão mesmo de interesse. E aí eu não vou me estender muito sobre esse projeto, mas ele está sendo debatido e as pessoas estão preocupadas. Inclusive tem uma matéria desse deputado de 2013... em que ele fala sobre a questão do socialismo. Ele cita a Itália, né? Que é a Itália?
Não, é a Áustria, né? Que na Áustria você não pode levantar ali questões do socialismo e tal, defender isso. São punidos atos nacionais socialistas que eminem, ou seja atentatórios à república ou perturbadores da paz. Aí você olha e fala assim, nossa, ele quer punir os socialistas. Não é nada disso, meu filho, nada disso. Na verdade, usa ali mesmo só para passar um mel na boca das pessoas. Então, assim, é um texto que cabe muitas interpretações. Não vou me ater a isso, mas deixa eu trazer aqui a manifestação do Douglas Garcia, que comentou aí. Essa lei inteirinha é escandalosa. Se um dia o Estado Democrático de Direito não for tão democrático assim e resolver desapropriar sua casa, lhe tirar o direito de educar seus filhos ou lhe obrigar a coisas absurdas, a mera manifestação de se desejar autodefesa será crime. Tá aí, então, a manifestação do Douglas Garcia. Importante, então, a gente tá de olho, porque semana que vem, com muita urgência no coração, o nosso querido Congresso Nacional estará, então, lutando pelo Estado Democrático de Direito, que aqui no Brasil é uma coisa linda, maravilhosa, né? Vamos lá, então. Julgamento do deputado Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética. Quem tinha essa daqui, hein? Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu arquivar hoje o processo movido pela Rede, PSOL, PT e PCdoB contra Eduardo Bolsonaro. Foram 12 votos pelo arquivamento e 5 pela continuidade. O processo referente às representações 1019 e 1119 será arquivado a menos que haja recurso ao plenário contra a decisão. 4 partidos acusam o parlamentar de quebra de decoro e atentado contra a democracia após, segundo eles, sugerir durante a entrevista a adoção de um novo AI-5. E aí, gente? E aí teve gente chorando hoje. Olha, a última rádio que eu trabalhei foi uma rádio sertaneja e eu apresentava um programa, assim, de modão mesmo, sabe? Sertanejão raiz. E aí eu tava pensando, se eu fosse tocar uma música hoje em homenagem ao Freixo, seria do Christian Ralph. Chora, Freixo. Não é Freixo não, é Peito, né? Tá. Mas cabe também. Olha aí o que o Freixo falou, então, dessa decisão do Conselho de Ética. Urgente, o Conselho de Ética da Câmara acaba de arquivar a representação contra Eduardo Bolsonaro pela defesa feita por ele da edição de um novo AI-5. E é uma vergonha que o parlamento se omita de forma covarde diante de um ataque frontal ao Congresso e à democracia. Você tá vendo que é uma coisa, assim, por que é perigoso esse negócio da Lei de Segurança Nacional, né? Do jeito que a gente, tipo um projeto como esse, desse petista. Porque é um negócio que não tem objetividade, então interpreta-se do jeito que quiser. Recentemente teve jornalistas defendendo o uso das Forças Armadas para dar um golpe no presidente. Eles usaram exatamente essa palavra. Não teve choradeira, não teve esquerdista reclamando de golpe. Não, aí pode, aí o uso de força militar não tem problema, sabe? Então, assim, é uma canalice, assim, sem fim. Por exemplo, os defensores dos direitos humanos, né? Aqueles que saem por aí, tipo o senhor Freixo, Maria do Rosário, dá um pedala Robin no vagabundo e você vê por aí, meu Deus, que é isso, gente? Como assim? Os direitos humanos. Brasileiro tomando pancada na rua todo dia. Não, tudo bem, tá tranquilo, tá tudo certo, ninguém viu, né? Inclusive teve o Freixo fazendo campanha aí para aumento de salário da polícia, enfim. Então, é uma coisa, assim, bastante relativa. Depende do lado que me interessa, não é isso? Vamos seguindo que a gente tem mais coisas para comentar, como, por exemplo, a choradeira do Lula. Sim, o Lula também chorou. Vamos lá, então. Sabe que o presidente Jair Bolsonaro teve um encontro nesta quarta-feira com empresários em São Paulo e ele foi ovacionado durante esse encontro pelos empresários. E isso não agradou o Lula. Acho que por essa ele não esperava. Tava todo mundo meio que... Inclusive, tinha gente fazendo textinho, né? Dizendo assim, que os empresários estavam muito chateados com o Bolsonaro, que ele estava indo lá para tentar
conquistar os empresários, enfim, acredito que surpreendeu. E o Lula esperneou. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Diário Centro do Mundo, que é um portal de esquerda, e aí ele disse o seguinte: ele chamou os empresários de puxa-sacos, tá? Por ovacionarem o Bolsonaro. Abre aspas para o Lula. Se tem uma coisa que eu conheço é puxa-saco. Sério. Surpresa. Puxa-saco não tem que estar satisfeito com a economia. Puxa-saco é puxa-saco. Jantar esse organizado por um empresário de segurança que deve ser o maior comprador de armas do decreto do Bolsonaro. Enfim, o Lula ficou puto porque os empresários, então, parece que ficaram muito felizes com o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, Lula e Freixo, recomendo aos dois, assim, um jantarzinho romântico, à luz de velas, bastante choradeira. Sei lá, o Lula gosta de um vinho caro, né? Inclusive, parece que andou comprando bastante aí durante seu tempo de governo com o nosso dinheiro público, enfim. Ricardo Bittencourt deixou pra gente aqui R$5 no superchat. Obrigado, Ricardo. Ele disse o seguinte: se o caso Adélio não for pra frente agora, nunca mais. Aguardando, né, Ricardo? Aguardando pra ver aí, porque isso é um caso muito sério. Hoje ele é presidente da República, mas ele era um candidato. Essas mesmas pessoas que estão ignorando, que fazem questão de que o caso não seja investigado, que defendem o Adélio com unhas e dentes, são as mesmas pessoas que reclamam de violência na política quando é do lado deles. Então, assim, independentemente de quem seja, tem que se descobrir o que aconteceu, por que aconteceu, principalmente quem mandou. Porque, na boa, eu, André, não acredito naquela história do doidinho que, né? Tem a história da Câmara, que alguém registrou a entrada dele lá no dia, ninguém respondeu isso. Então, assim, infelizmente, o que a gente acompanhou é que teve muita gente apagando sinais aí, enfim, tem muita coisa misteriosa nesse assunto e a gente precisa acompanhar, sim. Paulo Fernando deixou um superchat aqui também. Obrigada, um beijo pra você, meu querido. E vamos seguindo, porque eu tenho mais notícia boa. Atenção, governadores, preparem o Tarja Preta. Se você não anda na linha, meu filho, o trem pode te pegar. Nesse caso, não é bem o trem, né? É o TCU mesmo. Então, a gente vendo aí um colapso no sistema de saúde, né, na maioria dos estados e municípios, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, determinou que a Secretaria-Geral de Controle Externo realize uma ação específica sobre a situação. O TCU quer averiguar as causas e responsabilidades de governadores e prefeitos pela desmobilização dos hospitais de campanha. Aqueles milionários, né, que o pessoal fez ali, todo aquele negócio, muitos nem foram usados, alguns nem foram abertos, e aí sumiram misteriosamente. Dizem que alguns, inclusive, foram fechados ali com certa urgência até para apagar algumas coisas. Enfim, o TCU vai nos responder isso, eu acredito, eu espero, né? Então, esses são os hospitais de campanha que foram criados para o atendimento de pessoas, né, no intuito de salvar vidas. E aí, de repente, foram desmontados sem justificativa, se a pandemia não tinha acabado. Enfim, dinheiro que poderia ser utilizado de outras formas, utilizado para equipar hospitais já existentes, mas não. Fizeram os hospitais de campanha, custos milionários, e depois fecharam sem dar satisfação para o povo. Então, TCU, estamos de olho e queremos saber também o que vocês vão colher aí, que frutos vocês vão colher nessas investigações. A decisão deu prazo de 15 dias para a apresentação do resultado e foi tomada no processo que investiga não cessão de leitos militares ao SUS. A falta de vacinas... Ai, gente, já mudei de assunto aqui, né? Esse aqui é um outro assunto. Falta de vacinas. O Cláudio Humberto destacou aqui que a falta de vacinas está acontecendo na vasta maioria dos países, né? Inclusive lá na Turquia. E lá
né, eles estão sofrendo essa questão da falta de vacinas. A Turquia foi surpreendida, então, pelo não cumprimento de entrega de doses pela China. Então, lá a culpa é da escassez. E aqui no Brasil, vocês já sabem de quem é a culpa, né? É incrível, gente, como o problema é o mesmo, mas aqui no Brasil, aqueles que dizem não politizem, eles são os que mais politizam e a gente está de olho, está acompanhando. O Charles Souza deixou aqui R$10 no nosso superchat. Beijo pra você, obrigada, viu, Charles? E vamos seguindo, tem mais coisas. Minha gente, o que tá acontecendo nesse país, né? Eu acho que a água, tem alguma coisa na água deste país que tá mudando, assim, as pessoas. Então, nós tivemos o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o ministro da Saúde, que se reuniram para tratar, então, de um passaporte de vacinação. E o ministro do Turismo falou disso em suas redes sociais de uma forma muito, muito entusiasmada e deixou muita gente chateada, porque esse projeto seria o quê? Pessoas, para visitar pontos turísticos, deveriam, então, apresentar esse passaporte de vacinação. Você tem? Vai. Você não tem? Não vai. E aí, o que a gente chega? A gente chega àquela reflexão do presidente Jair Bolsonaro, fala dele, compromisso dele com o povo brasileiro, desde o início da vacinação, quando começou a se falar em vacinação no Brasil, a respeito da liberdade das pessoas, de não serem obrigadas. É um medicamento que está em teste ainda. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, você pode pesquisar aí depois, diz que depois de tomar, você pode contaminar e ser contaminado. É um risco. Ou seja, então, qual a justificativa de um passaporte de vacinação? Porque isso implica na obrigatoriedade. É meio que o que a Angela Merkel falou essa semana. A Angela Merkel disse o seguinte, que lá na Alemanha ela está pensando em dar incentivos. Ela usou uma palavra aqui, recompensas. Aí eu lembrei como é que a gente adestra cachorro, né? Rola, Totó! Toma aqui uma recompensa para você. Então, a gente já tem a carrocinha que leva o povo que não respeita o horário. E aí, agora, a Angela Merkel, então, com essa ideia da recompensa. O que é essa recompensa? É uma coisa extraordinária? Não. Na verdade, deixar a pessoa fazer uma coisa que é um direito natural dela, como o direito de ir e vir, o direito de frequentar um salão de beleza, tendo, então, o passaportezinho, né? E aí, na prática, é isso. Não, a gente não proíbe, mas se você não tem, você não pode visitar aquele ponto turístico que você gostaria, você não pode fazer aquela viagem maravilhosa, você não pode andar de avião. Então, assim, é a proibição na prática. Então, as pessoas ficam usando esses contextos, assim, essas manipulações retóricas para enganar as pessoas, mas vamos falar na prática o que é obrigatoriedade. Então, tem gente muito fula da vida com o ministro do Turismo, que foi muito bem acolhido pelo pessoal, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Não sei, talvez ele esteja fazendo um aceno aí para o pessoal que quer a cabeça dele no ministério, porque quando o ministro das Relações Exteriores saiu, foi feita uma lista de ministros que provavelmente eles iriam pedir. E o ministro do Turismo estava nessa lista, né? O Gilson Machado. Então, não sei se de repente ele está querendo agradar, mas se for isso, isso é uma suposição. Se for isso, ele nem vai precisar do pessoal dos opositores do presidente para pedir a cabeça dele, porque os apoiadores do presidente estão bem chateados com essa postura. E por falar, então, nessa mudança de postura, André Mendonça abraçou o tema da Páscoa, né, que é a ressurreição, e ressurgiu, inclusive hoje eu estava ouvindo, tá tendo então julgamento lá na Suprema Corte a respeito da ilegalidade, né, da possibilidade de se tornar legal, mas na verdade é da ilegalidade, então, desses decretos que proíbem, né, tiram o direito das pessoas de praticarem suas religiões. Então, o André Mendonça falou bonito ontem, falou muito bonito hoje, parabéns, inclusive levou espetada, né,
de pessoas lá, assim, tipo assim, nossa, você acordou, né? Você estava onde? Enfim. E eu acho bem feito, porque ele ficou calado durante todo esse tempo de pandemia, né? Os brasileiros desesperados. Ele era o ministro da Justiça, ele não se posicionou. Aliás, o novo ministro já chegou falando que as forças de segurança têm que garantir, então, o direito de ir e vir, né? Então, o André Mendonça ficou calado e deu margem para que pessoas sugerissem e pensassem e pensem que talvez ele tenha feito isso pensando, então, na indicação do STF, que deve ocorrer agora em julho com a saída do Marco Aurélio. Então, o André Mendonça se manifestou depois do Aras a respeito desses abusos em relação aos templos religiosos. E aí muita gente está se perguntando, será que eles estão meio que ali numa disputa para, quem sabe, conseguir esse cargo? Não sei, minha gente, não sei, mas abriu brecha. Deixa eu ver aqui o Éder de Paula. Agenda global, gente, todos os países estão fazendo carteira obrigatória de vacinação. Isso é só o começo. Desculpem pelo excesso de realidade. Éder. Na prática é isso aí. É isso aí. Imagina você receber recompensa para você ter um direito que é seu. Não é uma recompensa isso. Estou deixando, porque eu sou muito maravilhosa, muito bondosa, eu vou deixar você exercer o seu direito natural de ir e vir. É fogo, minha gente, é fogo. Mas vamos seguindo. A gente já falou do chororô do Freixo, a gente já falou do chororô do Lula, agora vamos falar do chilique de Maria do Rosário, minha gente. Ai, meu Deus, olha, a Maria do Rosário, o Randolfo Rodrigues, ela é tipo aquela vizinha, aquele seu vizinho barraqueiros, onde tem um barraco, eles estão no meio gritando, né? Você passa por isso? Eu já passei por isso. Assim. Onde você vê uma gritaria, você tá em casa, domingo à tarde, aí você ouve uma gritaria, né? E todo mundo sai pra dar uma olhada, é aquela vizinha barraqueira. Na Câmara tem a sua representante, no Senado tem o seu representante. Então, vamos lá. Maria do Rosário, então, chamou o presidente, mais uma vez, de genocida, e aí tomou aquela invertida da Bia Kicis. Bia Kicis já falou, não é para fazer isso, é para manter o respeito, é o presidente e tal. E Maria do Rosário indignada. Eu vou falar sim, porque eu tenho direito, eu sou parlamentar. Meu Deus do céu. E aí o delegado Éder, eu separei isso aqui no dia nesta quarta-feira para comentar com você, mas infelizmente, né, ontem, então tô trazendo hoje. E aí o Éder Mauro, o delegado Éder Mauro, ele disse que não chamaria um médico para Maria do Rosário porque ela não estava no plenário, mas disse que ela precisaria de um médico, porque ela não parava de falar. Ele foi legal, né, porque na verdade ela não estava falando, ela estava gritando. E aí ele aproveitou e deu uma pequena, como eu vou dizer, gente, espetadinha, assim, Maria do Rosário. Ele disse o seguinte, agora eu queria perguntar para essas comunistas que estão aí do outro lado, escondidas nas suas casas, quem foi que deixou o país na corrupção que alcançou? Aí ele falou sobre os bilhões roubados pelo PT na Petrobras, nos Correios, no BNDES. E aí, segundo ele, o presidente acabou com tudo isso e por isso essa inveja, por isso esse ódio dessas pessoas pelo presidente Jair Bolsonaro. Enfim, mas, como diria o Siqueira, o delegado Éder lavou a égua, viu? Ou lavou a alma, para os mais sutis, né? Lavou a alma de quem estava assistindo ali. Gente do céu, que é isso? Ô, Bia Kicis, você tá com seu tarja preta em dia? O Carlos Jordi também pagou um sabão para Maria do Rosário. Acho que não foi um bom dia para ela nesta quarta-feira, porque eles estão discutindo outros assuntos, outras coisas, de repente ela começa a agredir o presidente. Isso, na verdade, é uma manobra para atrapalhar o que está sendo votado ali, né? Não é porque a pessoa é simplesmente, né, perdeu um parafuso e tal, nada disso. Não é só o ódio em si, é uma técnica mesmo para atrapalhar o que está acontecendo ali. Como foi no caso da votação lá do deputado Daniel Silveira, para decidir
decidir se ele continuaria preso ou não, os deputados entravam em assunto que não tinha nada a ver, como questão mesmo da pandemia, para xingar o presidente. Então, eles aproveitam assim, uns momentos que não tem nada a ver para falar de outras coisas. Ali no Congresso é um lugar assim, de pessoas assim, muito controladas, muito pacifistas, pessoas muito cultas, inteligentes, agradáveis, pessoas que respeitam as diferenças. Entre elas, é claro, né? Se não te fizer ali parte da patota, aí, meu filho, é outra história. Também não precisa apelar, né? E ainda tem mais, André, tem mais. Gente do céu, mas tem coisa, hein? Tem coisa. Não, tem pouca coisa agora. Nós temos, então, aqui a notícia de que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de distribuir ministérios a nomes do PL, republicanos e PSD, teria provocado revolta na bancada do progressista. Deputados cobram do presidente da Câmara, Arthur Lira, a abertura de espaço na equipe de Bolsonaro, e uma ala articula até mesmo a votação de projetos incômodos ao governo que podem representar um aumento de gastos para mostrar o descontentamento. Você está vendo por que o Congresso brasileiro não tem o respeito do povo? Queridos, não adianta vocês ficarem votando projeto, sabe? Para impedir que as pessoas reclamem de vocês, para impedir que as pessoas critiquem vocês. Infelizmente, ali tem uma massa canalha. Eu não tô falando que é todo mundo. Não tô dizendo que é todo mundo. Mas quem vestir a carapuça pode. Para quem servir a carapuça, pode vestir, tá? Veste com gosto. Veste com gosto. Todo dia olha no espelho e fala: eu sou uma pessoa canalha. Por quê? Porque eu voto coisas contra o meu país. Eu coloco coisas lá contra o meu país para agredir o presidente da República. Porque eu quero uma coisa pessoal. Ah, gente, pelo amor de Deus, parece que a gente tá lidando com criança de 5 anos. Claro, né? A gente tira a questão do mau caratismo, que uma criança de 5 anos, ela não tem mau caratismo. Mas, muitas vezes, ela senta no chão, esperneia e chora quando ela quer alguma coisa, né? Então, antes fosse, né, os nossos nobres congressistas, crianças de 5 anos que sentam e choram. Não. Eles votam coisas contra o país, quer dizer, aumento de gasto. Vamos aumentar os gastos do país. Depois vai com aquela cara lavada, sem vergonha. Eu tô preocupado com o país. Eu tô preocupado com a saúde. Vai te catar, rapaz. Toma vergonha na sua cara, sou. Se enxerga. Gente, vamos começar a analisar esses caras. 2022 vem aí. É hora de começar a limpar aquele Congresso. Em 2018 começou, agora eu acho que é hora de terminar. Não esqueçam disso, não esqueçam disso, não esqueçam disso. Sabe, pessoas que colocam ali projetos, que embaçam a votação de projetos, porque elas têm interesses pessoais. Então vamos seguindo aqui, ó. A bancada do partido de Lira não se sente contemplada com a nomeação de Flávia Arruda para a Secretaria de Governo. O partido, por enquanto, emplacou indicados apenas em cargos de segundo e terceiro escalão, como no comando do Departamento Nacional de Obras, a SECAS, autarquia cobiçada pelo orçamento na casa de 1 bilhão. Então é assim, minha gente, não dá pra gente passar por cima, não dá pra gente fingir que não vê essas coisas acontecendo, né? É um absurdo, gente, que as pessoas pensem em boicotar o país. Você vê que a desculpa ali, os xingamentos ao presidente, é desculpa, essa matéria é do Estadão. É desculpa. Pra quê? Pra conseguir interesses pessoais. Infelizmente, a classe política brasileira, de uma maneira geral, agora, graças a Deus, parece que tem surgido pessoas aí interessadas e preocupadas assim, com o país, com o futuro do país, mas de maneira geral, o cara vai pra ali, ele vai pra ali pro Congresso, ou para algum cargo do executivo, seja ele esfera federal ou estadual, municipal, ele vai pensando nele. Ele vai pensando nas maracutaias que ele pode se meter. Infelizmente é assim, infelizmente. É terrível, é lastimável isso, é lastimável. Agora, ó, tem uma coisa para falar para vocês. Vocês podem passar impunes aqui pela justiça terrena, principalmente, deixa para lá. Então, assim, pela justiça
terrena, vocês podem passar impune. Mas tem uma justiça, meu filho, tem a justiça, que é uma pessoa que não vai deixar passar nenhum desses detalhes, tá? Então você que vai pra lá, engana o povo, mente pra tentar se dar bem, um dia você vai ser cobrado de cada detalhe. Cada detalhe. É o que conforta meu coração. Estamos quase terminando, então, falei, hoje teve, então tá, deixa eu ver aqui se já temos alguma novidade, deixa um abraço aqui pro Paulo Lucas, nosso novo membro no canal, obrigada, hein, Paulo? Deixa eu ver se tem novidade aqui, então, sobre o julgamento que tá acontecendo no STF, tá 2-1, placar de 2-1 pela proibição, o 1 é do Cássio Nunes, né, Nunes Marques. Bem, ele fez eu assisti hoje boa parte, né, da fala dele. Ele fez uma defesa bem interessante. Então, ele lembrou ali da importância, da necessidade das igrejas para o cidadão brasileiro. É um direito previsto em Constituição Federal. E ele fala ali, né, que outras coisas estão abertas, os hotéis estão abertos, né, as pessoas estão indo ao mercado, às farmácias e, por que não, às igrejas. E ele fala da importância das igrejas não só num contexto espiritual, mas também social. Então, quantos grupos não atendem pessoas depressivas, pessoas viciadas, e essas pessoas elas estão sem um amparo espiritual. A função da igreja no social, no sentido de, às vezes, distribuir sopas, distribuir cestas básicas para essas pessoas carentes. Então, esse trabalho social da igreja foi lembrado pelo Cássio Nunes hoje, mas ele disse que a decisão do plenário hoje, aquela decisão que ele tomou no domingo, deve acompanhar então a decisão do plenário em respeito ali ao plenário. E explicou que foi dado destaque como se ele tivesse derrubado então os decretos de todo o país, quando na verdade já 22 estados já tinham normas próprias de manter abertas as igrejas. Então, na verdade, só valia para aqueles em que estava valendo, em que estavam fechadas, né, os templos. E aí a gente já imagina qual seja o resultado, né? Não vou comentar mais muito sobre isso. Acho que é isso, minha gente. Acho que é isso. Deixa eu ver se sobrou mais ou faltou alguma coisa aqui. Sobrou não, né? Se faltou alguma coisa... tá, teve esse aqui, ó. O destaque do Rodrigo Constantino: bateu o desespero na turma tucana mesmo. E por 8 milhões de motivos, a assessoria de imprensa já prefere o coronelzinho, ex-ministro de Lula, a Bolsonaro e Guedes. Vai vendo, Ciro é um democrata. Sim, o Ciro é um democrata, mas eu não tenho dúvidas disso. Depende do contexto, da definição, do conceito de democracia que a pessoa que diz isso está falando, né? Que tipo de conceito ela está se segurando para poder afirmar isso, porque tem pessoas que acham o Maduro um democrata, que acham a China uma democracia. Então, sim, para essas pessoas não é surpresa nenhuma essas pessoas dizerem que o Ciro é um democrata. O Ciro que fala em controle social, ele acha que tem que ter controle social, então controle social é uma coisa super democrática. Você imagina o Ciro Gomes numa pandemia como essa. Tá difícil agora, imagina com o Ciro Gomes no pedaço. Se a polícia não for, acho que ele vai lá e sela no braço. Ele é uma pessoa super democrática, ele é uma pessoa, assim, super equilibrada. Que mais? Ele que fala dos cristãos, né? Que tem que ter um controle ali sobre os cristãos, que os cristãos são um problema para ele. Na China também é. Então é assim, gente, tirando o deboche, comenta aí o que você acha da democracia, ou melhor, da cirocracia, tá? Mais tarde eu vou falar também sobre o Ciro, porque teve outra pessoa aí tentando levantar a bola dele. Parece que ele é o nome da vez, o nome do consenso ali para tentarem levantar contra o presidente Jair Bolsonaro. Vai comentando aí o que você acha. Beijo pra você, obrigada pela sua companhia mais uma vez. Amanhã é sexta, hein? E a gente se encontra aqui no Foco do Brasil. Te cuida! Até amanhã!